Senhoras e senhores, bom dia. O interesse nosso em apresentar esse trabalho foi que, primeiro, como a Coronel Viviane ela falou, eu tive essa experiência e foi um assalto, eu estava de folga. Só para resumir, eu saí para comprar algumas coisas no mercado. Quando eu entrei no carro, um outro veículo com dois meliantes, ele parou ao meu lado, apontaram pistolas para meu rosto e ameaçaram me matar e que eu entregasse tudo. E, por fim, dois contra um desarmado e, por sorte, e por uma, como eu falei para a juíza no depoimento, uma insondável necessidade de sobreviver. Eu me atraquei com os dois e consegui ferir mortalmente um e prender depois o outro. Isso aconteceu no dia 16 de setembro de 2017, 4 dias antes do meu aniversário. Então, eu costumo dizer carinhosamente que eu nasci de novo para ter essa chance de poder contar isso, esse testemunho aqui. Então, esse é um assunto que eu tenho um carinho especial, primeiro porque eu vivi isso, e eu comecei a tomar algumas decisões mais profundas e me envolver nesse trabalho. E a segunda coisa é que, quando eu assumi a CAES no início desse ano, uma das propostas e das missões que o secretário, Coronel Figueiredo, nos passou, era que a gente pudesse, de alguma forma, contribuir para entender melhor a vitimização policial e robustecer, de alguma forma, a comissão de vitimização, que tem trabalhado arduamente, e tentar criar exatamente alguma força para otimizar a prevenção à vitimização policial. Bom, temos pouco tempo, então vamos passar rapidamente. Eu só vou comentar que a ideia, primeiro, antes de falar sobre as ações que foram tomadas nos últimos anos, que conseguiram contribuir para a redução da vitimização, é tentar entender um pouquinho os fatores que induzem exatamente a entender que essas ações foram eficientes e eficazes. Porque, senão, pode talvez parecer para alguns, e às vezes nós ouvimos críticas, e o filme que foi falado, o Heróis do Rio de Janeiro, fala um pouquinho sobre isso, sobre muitos especialistas que, às vezes, questionam sobre a relação causa e efeito de iniciativas institucionais para o resultado fático da redução da vitimização. Então, nós vamos brincar um pouquinho aqui com o que a ciência pode dizer, porque é exatamente esse caráter investigativo que na verdade, nos deu pistas, para sabermos ações que poderiam gerar bons resultados e geraram. E a primeira delas, eu acho que é interessante começar em engenharia reversa, né? Mostrar o fim da história. Essa é uma série histórica de mortos em serviço, de janeiro de 2015 a março de 2019, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre essas duas linhas aqui. Isso aqui é a média de falecimentos por mês, e essas duas linhas aqui seriam linhas de normalidade. Eu só vou esclarecer rapidamente aqui, vou fugir um pouquinho à formalidade científica, às nomenclaturas formais. Quando a gente fala normalidade, a gente não está dizendo que a morte de um policial é normal. Morte alguma é normal, principalmente quando se fala de policiais. Mas é aquilo que, estatisticamente falando, seria uma expectativa... Perdão. Uma expectativa aceitável. Então, observe, por favor, que em determinados períodos houve picos de mortalidade policial militar, mas, e acarretado nesses períodos, houve, se vocês pesquisarem depois, vocês vão ver que houve picos também de ações criminais. Se os indicadores criminais que hoje são avaliados pelo sistema de indicadores de metas, sistema integrado de metas, eles tiveram seus picos: roubo de rua, roubo de veículos, letalidade violenta, enfim. Nesse período aqui,
vamos botar aqui, 17, 18, 19. Da mesma forma como os indicadores criminais começaram a ter queda, também a mortalidade policial, vamos dizer, a vitimização, ela começou a apresentar sinais de queda. Eu gostaria de lembrar, nós estamos falando de pistas, de evidências, de dicas que esses números podem dar. Eu gostaria que vocês guardassem isso, porque quando eu for mostrar as ações, algumas das ações que a nossa instituição tem efetivamente trabalhado, para que vocês linkem esses dados, essas constatações científicas com essas ações. Então, guardem, por favor, isso aqui, essa queda, juntamente com queda de redução de indicadores criminais. Mesma coisa com relação à folga. E aqui nós fizemos questão de mostrar ativos e inativos, porque, apesar de serem inativos, policiais aposentados, eles são policiais também. E carregam, vamos dizer assim, o mesmo risco, daí a palavra vítima, que alguns até não gostam muito que a gente mencione, mas é assim, é uma expressão ruim, e é por ser ruim que ela tem que ser usada, é vitimização. Alto risco de perder a vida pelo simples fato de ser policial. A mesmo sentido de quedas. E aqui, vamos aqui. Vai guardando essas pequenas dicas que nós estamos colocando para fazer associação às ações. Aqui nós mostramos, e isso já foi notoriamente evidenciado, a queda da vitimização comparada com o primeiro trimestre de 2018 para o primeiro trimestre de 2019. Mortos em serviço, 72% de redução. Feridos, deixa esse comentário aqui no final aqui. Mortos de folga, 57% de redução. Feridos, 27% de folga, 27% de redução. Aqui nós destacamos aqui os nossos inativos. Não colocamos porcentagem por ser estatisticamente irrelevante, mas vale a pena destacar um número absoluto aqui como variação, apesar de ser em quantidade muito menor. E eu queria que vocês guardassem isso aqui, feridos em serviço. Porque se você pegar um número bruto, e infelizmente, muitas vezes é noticiado um número bruto, às vezes até como alguma coisa assustadora, olha, aumentou em relação aos outros, eu quero que vocês guardem, porque quando nós falamos das ações, nós vamos falar sobre isso aqui. Porque isso aqui não pode ser analisado friamente, mas entender como um fruto de ações positivas que acabaram gerando isso aqui. Vão guardando essas evidências. Vamos lá. Mais uma pista que os dados nos dão. Isso aqui é a distribuição com relação à concentração de mortes de policiais militares por ações criminosas. Isso aqui é um mapa que cada cor, o termal, ela indica o agravamento da situação, e eu queria que vocês olhassem isso aqui. Apesar de serem mapas aparentemente diferentes, eles, em muitos pontos, eles são compatíveis. Esse segundo mapa, ele representa a concentração de roubos de veículos na área do Rio de Janeiro. Em alguns pontos, em algumas áreas, estas regiões, elas são compatíveis. Vamos guardando isso aqui. O que a gente começou a ver nisso aqui? Que quando você começa a tentar entender o fenômeno da morte policial militar, você começa a entender como uma outra pista em que existe uma certa correlação entre determinados tipos de delitos com a morte de policiais. Então, por exemplo, na área do 9º Batalhão, Rocha Miranda, Madureira e imediações, existe correlação estatística entre morte de policiais e roubo de veículos. Isso quer dizer o quê? Que quer dizer que muitos policiais morreram, e isso é mais do que evidenciado atualmente, não simplesmente porque o policial estava, de alguma forma, ostentando, e é interessante colocar isso porque
Na verdade, o policial ele foi morto porque estavam tentando assaltar o veículo dele. O que aconteceu comigo era que eu quase faleci porque estavam tentando assaltar o meu veículo. Então, simplesmente assaltar um veículo qualquer e, por acaso, esse veículo pertencia a um policial militar, que muitas vezes estava indo para o serviço, ou voltando ao serviço, indo para uma faculdade, indo fazer compras, ou seja, atividades comuns, realidade comum de qualquer outro cidadão. Só que, ao ser identificado de alguma forma como policial, teve o requinte de crueldade, como já foi mostrado aqui, situações até policial queimado, mutilado, outras coisas mais. Está guardando essas dicas, essas evidências, porque vai ser interessante no final. A gente fez questão de botar isso aqui, porque há muitos anos atrás, um dos chamados gurus da qualidade, que é o Philip Crosby, ele teve uma dificuldade de tentar implantar em algumas empresas americanas a gestão de qualidade. E qual foi o problema nisso? Porque muitos empresários, muitos industriais, eles resistiam a aceitar as políticas de gestão de qualidade total, porque eles diziam o seguinte: é muito caro, o custo da qualidade é caro demais. O custo da qualidade é pesado para a nossa empresa, a gente não vai conseguir bancar isso. Então, o que o Crosby fez? Ele resolveu pegar todo o custo inerente a todas as atividades, a todos os erros, todas as ações corretivas que aconteciam quando a empresa não implantava gestão de qualidade. Então, ele colocou custo de não prevenção, custo de avaliação, custo das falhas internas, custo das falhas externas. Na prática, recall, processos judiciais, a imagem, investimento em marketing, porque tem que corrigir a imagem que foi ruim, então, desperdício de insumos. Então, ele conseguiu mostrar o seguinte: qualidade custa sim, mas não chega nem perto do custo da não qualidade. Por que nós fizemos questão de colocar isso aqui, senhores? Coronel Cajueiro comentou isso, né, ontem, e a gente está destacando que não tem ação mais inteligente do que a prevenção da redução da vitimização policial. Sabe por quê? Porque o custo da prevenção pode ser, às vezes, até um pouco caro. O trabalho que a comissão teve de vitimização para chegar nesse ponto aqui hoje e reunir uma gama tão grande de pessoas para se fazer ouvir, para nos dar essa oportunidade, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, sem qual o esforço da comissão, a gente não estaria aqui hoje conversando com os senhores. Com certeza gerou um custo, mas não chega nem perto do custo, do preço que se paga pela não prevenção da vitimização policial. Alguns itens: pagamentos de salários e pensões, pagamentos de indenizações, inatividade do policial. O Estado, ele contrata, vamos olhar assim, pode parecer um olhar frio, mas faz parte do jogo, uma pessoa para trabalhar por uma expectativa mínima de 30 anos e, de repente, em 5 anos, 4, 3, essa pessoa ela não gera atividade e ainda tem que se dar uma assistência, porque, afinal, ele foi ferido em serviço, foi morto em serviço, a família precisa ser assistida. Isso não é inteligente. Custo de indenização versus investimento, capacitação e prevenção, e o custo de indenização versus a vida útil do policial que nós falamos aqui, 5 anos, 4 anos, 10 anos, 29 anos. Um marginal da lei, ele roubou esse tempo do policial, enfim. Por conta de todas as dicas que nós falamos, nos últimos anos, e graças ao esforço de muitos comandantes gerais, da comissão de vitimização e de muitos comandantes, diretores de áreas diferentes da polícia,
que se esforçaram, num esforço homérico, para tentar reverter de alguma forma isso, eles começaram a atuar com algumas iniciativas, tanto para a folga quanto para o serviço, para a redução. E aqui nós temos algumas ações. Por exemplo, uma delas aqui, saque e porte velado. Esse trabalho feito pelo CIAT, pelo nosso Centro Integrado especializado em armamento e tiro, é um trabalho que focou ajudar e relembrar e retreinar o policial em folga. Lembra que nós falamos naquele mapa de compatibilidade? Entendam que aquilo ali foi uma visão genérica, porque nem todas as áreas elas apresentam esse tipo de correlação. Estudar vitimização não é simples. Não dá para você generalizar. Você precisa tirar os dados e entender. O que aconteceu no nono pode não ser comum, e não é, por exemplo, na área do terceiro, MEA. Entendeu? Mas policiais são mortos por serem assaltados. Então, muitas vezes o policial ele tem arma, mas ele não sabe lidar com a arma na folga, colocada aqui na calça, ou perto do banco, do carona, como ele lida com o coldre quando ele está de serviço. Então, a ideia era exatamente poder contribuir para que o policial ele pudesse trabalhar melhor, ele pudesse reagir com mais técnica. Saque e porte velado. Estágio de aplicações táticas, melhorar a técnica do policial, melhorar o trabalho de abordagem. Por mais que o policial tenha 20, 30 anos, ele tem que ter experiência. A técnica, ela sempre é essencial. Percurso seguro, lembra que nós falamos aqui? Policiais mortos indo para o trabalho, saindo para o trabalho. Então, durante a semana, pegou os principais corredores que coexistiam, não só com os corredores da massa de policiais transitando no início do expediente, final do expediente, mas também com corredores que tinham a ver com roubo de veículos, roubo de rua. Então, começou a se trabalhar exatamente para colocar nessas áreas, virar um verdadeiro corredor de viaturas, de atuação policial, de operações, e que algumas vezes até nós reclamamos por conta, às vezes, de algum engarrafamento por conta disso, mas aquilo ali tem um propósito e que contribuiu muito para fazer com que muitos policiais nossos conseguissem chegar em casa para ver os seus entes queridos, ou que eles conseguissem chegar no seu trabalho. Treinamento de abordagem policial. Em 2017, 2018, eu estava à frente do Centro de Manutenção e Armamento da Polícia, e nós conseguimos não só trabalhar com o foco do conserto das armas, mas também identificar que, muitas vezes, problemas de armas em trocas de tiros, em situações, aconteciam, porque o policial ele precisava ser aperfeiçoado com relação à manutenção, entender a responsabilidade, que a manutenção da arma que ele usa é responsabilidade dele. Ele tem que sair, ele tem que entrar de serviço e ir para a reserva de armamento, pegar um armamento e verificar se essa arma está em condições ou não. Então, nós fizemos no ano passado, 2018, eu falo nós porque eu participei disso, nós passamos 20 policiais de cada unidade convencional de todos os 7 CPAs, todos os 7 comandos de policiamento de área, 2º Batalhão, 3º, 7º, 29º Batalhão, 8º. Então, todo o Rio de Janeiro passou uma oficina que nós pudemos relembrar o policial com relação à verificação do armamento e a manutenção dele, para que ele possa entregar também o armamento em condições para o próximo companheiro, porque é a vida dele que está em jogo com relação a isso. 20 policiais de cada batalhão, 20 multiplicadores e elementos de conscientização. Método de defesa policial militar é a defesa pessoal aperfeiçoada e ajustada para a realidade do policial militar. O estágio de socorrista tático. E agora, vou pegar esse ponto aqui para falar sobre a importância disso. Você lembra que nós falamos que houve redução no primeiro trimestre de 2019 em relação a 2018, mas teve um ponto que houve um sensível aumento. Você lembra disso? Lembra qual foi?
Feridos em serviço. Aí você fala assim, então foi ruim. Não, presta atenção. A gente ouvindo os próprios policiais, aí vamos juntar qualitativo com quantitativo. A gente entendeu duas situações interessantes. Primeiro, o aumento dessa situação foi fruto, e aí a gente agradece muito o trabalho da comissão, que conseguiu resgatar algumas cifras negras que existiam de policiais feridos que não eram contabilizados. Então, você tinha, por exemplo, em 2016, um capitão que trabalha comigo, ele saindo do QIG, ele verificou uma pessoa sendo assaltada e ele foi correndo atrás, desarmado. Até o assaltante conseguiu se atracar com ele e prendê-lo. Só que nisso ele se machucou. Ele caiu, bateu com o joelho, ficou mancando um tempo. Mas aquela coisa nossa, rústica, né? Não, isso aí... eu estou mancando, mas estou bem. Para que vou mencionar isso? Cifra negra. Esse não ter mencionado essa honra, essa rusticidade, tirou esse detalhe que ele foi ferido. Ficou por um tempo sem poder entrar em atividades normais. Mas não houve essa contabilização. Hoje, graças ao trabalho, qualquer policial militar ferido, existem grupos de WhatsApp de comandantes que eles transmitem em tempo real os policiais feridos. Então, assim, e fica fácil. Hoje a gente tem um trabalho... então, primeira coisa que a gente vê nesse aumento, não é alguma coisa ruim para nós, nesse ponto é bom, porque a gente está acabando com as cifras negras. A gente tem mais clareza do que efetivamente acontece, não só de mortos, como feridos, porque feridos também é importante. Ainda que seja baixa temporária, esse policial está afastado do serviço temporariamente, e isso nos interessa. Isso é vitimização também. E o segundo detalhe é a conversão da morte para feridos. O trabalho que o GESAR hoje faz, que é o nosso grupamento de socorristas, é um trabalho excepcional. O trabalho que o hospital faz também é um trabalho excepcional. Então, hoje você vê policiais que são feridos, eles estão em outras áreas, já estão sendo resgatados de helicóptero, trazendo para o nosso hospital, e aquela cifra que ia virar morte se transforma em ferido. É o melhor dos mundos? Não. A ideia esse ano, e para fechar aqui, é transformar essas ações num programa único. Qual é a vantagem disso? Primeiro, pegar todas essas ações e começarem a fazer elas se comunicarem, para a gente ter uma visão do quanto nossos policiais estão passando por essas atividades. A segunda coisa, facilitar a mensuração de resultados, e a terceira é divulgar, sim, tornar público as ações. Com isso, a gente consegue juntar vários atores, e são muitos, para contribuir para a continuidade, mensuração, padrão, controle das ações, e conseguimos, assim, efetivamente reduzir. Observe que tem muitas outras ações, que é a pós-vitimização, mas o nosso foco aqui é comentar um pouquinho sobre o pré, e o quanto isso para a instituição e para cada um de nós é importante, e nós pretendemos, no próximo simpósio, ano que vem, poder mostrar um pouquinho dos resultados desse trabalho, desse programa, para que a gente possa dizer assim, graças a Deus, e graças ao empenho de toda a instituição, conseguimos diminuir ainda muito mais os nossos vitimizados. Muito obrigado pela atenção de vocês.